Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 10 de agosto de 2021, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Celebrando a Semana da Família, peçamos a intercessão da Sagrada Família, para que todas as famílias de nossa paróquia possam experimentar a alegria do amor em família, vivendo em oração, em comunhão de espírito, na busca deste encontro verdadeiro com Cristo. Hoje também a Igreja celebra a memória de São Lourenço, mártir. Lourenço viveu no século III, foi arcediácono do Papa Sixto II. Isto é, ele era o primeiro dos 7 diáconos a serviço da Igreja de Roma. Nesta condição, ele era o encarregado do caixa comum da comunidade, sendo assistente do Papa nas celebrações e o único administrador dos bens da Igreja. Quando se agravaram as perseguições contra os cristãos, o Papa Sixto e os outros 6 diáconos foram executados. Depois, o governador local exigiu de Lourenço que ele entregasse todos os bens da igreja. Lourenço então pediu um prazo de 3 dias para fazer o balanço de toda a riqueza que estava em seu poder. Neste período, ele distribuiu todo o dinheiro da igreja aos pobres, como havia pedido o próprio Papa Sixto II. Depois ele reuniu um grupo de cegos, órfãos, mendigos, doentes e outras pessoas necessitadas. Levou essas pessoas diante do governador, dizendo: aqui estão os tesouros da igreja. Irado, o governador ordenou que Lourenço fosse torturado, sendo amarrado a uma grelha sobre um braseiro ardente. Durante o suplício, Lourenço manteve firme a sua fé e o seu humor, rezando pela Igreja de Roma. Esta igreja que retribuiu o gesto, edificando grande número de igrejas em seu nome. O exemplo de fé e coragem do padroeiro dos diáconos nos fortaleça no serviço à igreja. Iniciemos a nossa reflexão diária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta passagem do Evangelho, Jesus faz uma referência à sua própria morte e ressurreição. Porque assim como o grão de trigo precisa morrer para germinar e produzir frutos, também o Filho do Homem precisava morrer para então ressuscitar e nos abrir o caminho da salvação, que é o projeto de Deus para a nossa vida. Mas ele faz também uma referência à nossa condição em relação a esta salvação, a este projeto de salvação. E ele diz que para que nós possamos alcançar esta salvação em Jesus Cristo, é preciso que nós morramos para aquela vida antiga, que o homem velho morra. Pelo batismo, este homem velho morre e renasce o homem novo. Então nós devemos deixar de lado os nossos desejos materiais, o nosso apego a esta vida terrena, para viver mais em função da vida espiritual. Quando nós somos capazes de nos desapegar e de viver o amor verdadeiro, de amarmos uns aos outros,
como irmãos verdadeiros, de perdoarmos, nós estamos vivendo de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Ele disse que quem quer servi-lo deve segui-lo, e onde ele estiver deverá estar o servo. Ou seja, se nós realmente queremos ser servidores de Cristo, imitadores de Cristo, verdadeiros cristãos, devemos seguir o caminho que ele nos indicou. A obediência à palavra de Deus, a vivência de acordo com a vontade de Deus. E assim nós poderemos alcançar essa salvação. Porque, como o próprio Cristo diz, se alguém me serve, meu Pai o honrará. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, devemos seguir esse exemplo de Lourenço. Não fazermos conta do que a vida nos oferece, a vida material, mas da vida verdadeira, da vida espiritual, da paz que Deus nos oferece. Esta deve ser a nossa busca principal. A vontade de Deus em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a todos.